Meus irmãos e minhas irmãs, nosso Deus é digno de receber toda adoração, todo louvor. Ele é o Deus que nos salvou, Ele é o Deus que revelou o seu plano a nós, e agora nos chama a uma vida de adoração, uma vida de gratidão a Ele. A sua palavra nos chama a adorá-lo. Então abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Eu leio os versículos 25, 26 e 27 desse capítulo. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura de Romanos, capítulo 16, versos 25 a 27. Romanos capítulo 16, versículos 25 até o final. Diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso Deus é poderoso, é um Deus único, não há outro. Ele é um Deus todo sábio, todo poderoso, que merece toda a nossa adoração, a nossa dedicação a Ele. Por isso nós nos ajuntamos aqui à noite, como povo salvo por Jesus Cristo, para oferecer o nosso louvor, nossa gratidão a Ele. Enquanto oramos, cantamos, ouvimos a voz dEle, é isso que nós fazemos, exaltá-lo e dar louvor àquele que é digno de ser louvado pelos séculos dos séculos. Amém. Feche seus olhos. Senhor Todo-Poderoso, Pai de amor e de misericórdia, nosso Deus Salvador, o rochedo da nossa salvação, nós nos ajuntamos como povo Teu, como rebanho do Teu pastoreio, para Te bendizer, para Te exaltar, para dizer que Tu és o único Deus, que Tu és o nosso Deus, que a Ti servimos, que a Ti obedecemos, que a Ti nos dedicamos e queremos louvar-Te. Pai, recebe o nosso culto, embora seja imperfeito, embora com falhas, embora com os nossos pecados. Pai, mas recebe o nosso louvor pelos méritos de Cristo Jesus. Desconsidera as nossas imperfeições, não é pelos nossos pecados, mas nos dá concentração para Te adorar, Senhor. Nos dá um espírito quebrantado, mas também alegre na Tua presença, um espírito grato. Nos dá condições, Pai, de Te adorar, um espírito em verdade, como o Senhor requer na Tua palavra, como o Senhor se agrada. Por isso, Pai, ouve nossa oração, recebe os nossos louvores e nos ajuda. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, Te exaltando e Te adorando. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, vamos cantar a Ele. Dois cânticos, um chamado Ó, como maravilhoso, como lindo esse nome é, e o outro Jó. O grupo de louvor vai nos dirigir nesse cântico. Então, cante, se você não conhece a letra, acompanhe a tradução, aprenda, louve ao Senhor com esses cânticos. Boa noite, graça e paz. É motivo de muita alegria que estamos aqui na casa do Senhor para louvar e agradecer o seu nome. A canção que iremos cantar vai demonstrar, como o nosso Deus é poderoso. Vai declarar isso. Vamos louvar o Senhor.
Vamos continuar louvando ao Senhor com mais uma canção. Jovem. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, muito menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar.
fazer mais uma leitura bíblica, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho segundo João, capítulo 8. Vamos ler os versos 31 ao 36. Uma leitura alternada, eu vou ler os versículos ímpares e vocês lerão os pares. João, capítulo 8, versículos 31 a 36. João capítulo 8, versículos 31 ao 36. Eu leio os ímpares e você os pares. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos. Pois jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto Jesus está conversando com os judeus que creram na sua pregação. E é interessante observar isso, ele não está falando com incrédulos, com pessoas que o rejeitaram e desprezaram a sua palavra, mas com pessoas que creram nele. Então Jesus está dizendo: vocês creem em mim, vocês querem de fato serem meus discípulos, então permaneçam na minha palavra, obedeçam os meus mandamentos, façam aquilo que eu digo, então vocês realmente sereis livres. Essa minha palavra, essa verdade vai libertar vocês. E eles se indignaram: mas como assim? A gente não é escravo de ninguém, como é que a gente vai se tornar livre? Como é que ouvir a tua palavra vai nos fazer livres? Se Jesus disse: todo que comete pecado é escravo do pecado. Nós somos chamados a reconhecer então que sem Jesus Cristo, sem o Filho nos libertar, nossa condição natural é de escravidão ao pecado. Se você, como eu, e todos aqui já cometeu pecado, e todos nós cometemos, sua condição sem Cristo Jesus é de escravo do pecado. Você está acorrentado a Ele, não tem como se livrar dele e é incapaz de mudar a sua condição. Você precisa ser libertado pelo Filho. Vamos nos colocar diante de Deus agora, confessando essa nossa condição de escravos, de servos do pecado, dizendo a Ele que nós precisamos dessa libertação que o Filho veio para fazer. Feche seus olhos. Senhor Deus, a tua palavra nos diz que sem o teu Filho não somos escravos do pecado, porque todos cometemos pecados. E a partir do momento em que pecamos, nos tornamos servos do pecado, da carne, de Satanás. Pai, por isso tem misericórdia de nós. Olha para nós com graça, com favor, com misericórdia, perdoa os nossos pecados. E Pai, nos liberta do poder do pecado. Faz com que nós consigamos ser verdadeiros discípulos de Cristo, obedecendo, observando e guardando a sua palavra. Nos ajuda a obedecer os seus mandamentos, a andar conforme tudo que Cristo nos ensinou na sua palavra. Pai, nós carecemos do teu favor, carecemos da tua graça. Por isso, cancela as nossas dívidas, não olha para nós, não nos trate conforme os nossos pecados, esconde o rosto das nossas iniquidades e, Pai, nos perdoa dos pecados. É isso que nós pedimos com o coração inteiro diante de Ti. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Abra novamente sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Paulo aos Romanos, capítulo 6. Vamos fazer mais uma leitura alternada. Eu vou ler os versículos 17 e 18 e
vocês verão os versículos 22 e 23. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Eu vou ler os versículos 17 e 18, e vocês lerão os versículos 22 e 23. Romanos capítulo 6, versículos 17, 18, depois o 22 e o 23. Diz assim: graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Graças a Deus, porque nós fomos libertos do salário do pecado, da morte. Graças a Deus, porque nós fomos libertos das amarras do pecado, da escravidão do pecado, e agora nós somos feitos escravos, servos do Senhor, servos de Deus, servos para a justiça, para praticarmos não mais o pecado, mas a justiça. E agora nós recebemos como um dom gratuito de Deus, como um presente, a vida eterna por meio de Cristo. Nós podemos tomar posse disso pela fé. Nós podemos nos apropriar dessa libertação pela fé, porque o Filho se entregou por nós. Ele morreu na cruz por nós para pagar o preço do pecado. Ele nos libertou do poder do pecado. E agora nós somos livres, agora nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Se você crê que Jesus Cristo fez tudo isso por você, você está perdoado, você está salvo, você está liberto. E agora então, viva uma vida de gratidão, uma vida de serviço a Deus. Por isso esse é um momento da liturgia onde nós agradecemos a Deus pela salvação, pelo perdão em Cristo. É um momento apropriado para nós trazermos dízimos e ofertas, que são a expressão da nossa gratidão, do nosso serviço a Deus, e de cantarmos a Ele gratidão pelo que Cristo fez por nós. É isso que nós vamos fazer. Abra o seu inário, comigo, número 300. Nós vamos entoá-lo. Enquanto isso, se você veio preparado para ofertar, para dizimar, fique à vontade para vir à frente e depositar no vaso. Hino 300.
Abra sua Bíblia de novo, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 até o 19. Efésios capítulo 3, versículos 14 até o 19. Vamos fazer mais uma leitura alternada. Vou ler os versículos pares e vocês os ímpares. Achamos todos? Efésios capítulo 3, versículos 14 até o 19. Diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. Isso que é aí. Semana passada nós vimos que por causa dessa salvação que Deus estendeu aos gentios, Paulo foi chamado ao serviço e à divulgação. Ele foi chamado para servir a Cristo e para anunciar o Evangelho aos gentios. Agora, Paulo começa o texto deste domingo da mesma forma que começou o texto da semana passada, com as mesmas palavras. Por essa causa, ele está se referindo ao fato de que Deus inseriu os gentios no seu povo, estendeu a salvação prometida ao povo judeu para também todos os estrangeiros. Os gentios na Bíblia são os estrangeiros, são os não-judeus, os não-israelitas. E agora Paulo está dizendo, porque os estrangeiros foram aproximados de Deus, porque nós fomos inseridos no povo de Deus, por causa disso, eu me coloco constantemente de joelhos diante do Pai. Naquele tempo, os gentios costumavam se colocar de joelhos quando estavam perante a um governante, a um rei ou a um governador, para mostrar submissão, para mostrar reverência à autoridade. Então, como a maior parte dos leitores de Paulo é gentia, eles estão entendendo que Paulo está diante do grande governante, rei do universo. Ele está ali com reverência de joelhos e ele está ali com pedidos para fazer. Esse grande Deus e Pai, esse grande rei do universo, Paulo chama de Pai. Ele tem a ousadia de, embora estar de joelhos na presença dele, mostrando reverência, o chamar de Pai. Ele já falou sobre isso diversas vezes nessa carta, sobre como nós em Cristo agora somos membros de uma mesma família, somos todos filhos de um mesmo Pai, que é Deus. E ele tinha acabado de dizer no versículo 13, versículo 2 do versículo anterior, que por meio da fé em Cristo Jesus, nós temos livre acesso a Deus, acesso com ousadia, acesso com confiança. Então é como se Paulo estivesse nos incentivando a orar, dizendo: olha, eu não sou digno de Deus, eu não sou digno de estar na presença de Deus, e é por isso que eu me coloco de joelhos diante dele, mas eu posso ter confiança para me chegar diante dele, porque eu estou chegando diante de um Pai que se preocupa comigo, que me ama, que cuida de mim. E ele continua dizendo no versículo 15: não sou só eu que tenho acesso ao Pai. Toda a família, seja de anjos no céu ou de homens na terra, toda a família pode invocar o nome de Deus, pode clamar a Ele em oração. Ou como diz a nossa versão aqui, pode tomar o seu nome. De quem toma o nome, toda a família, seja no céu ou sobre a terra. Agora veja na sua Bíblia que Paulo nos conta os seus pedidos de oração, usando as palavras para quê, ou a fim de quê. Ele está dizendo: eu me coloco de joelhos diante do Pai, para que, ou a fim de que, e ele nos conta quais são os seus pedidos de oração. Ele fala de 3 pedidos, vejam só no versículo 16 o primeiro: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. No versículo 18, o segundo pedido: a fim de poderes compreender
e termina em conhecer o amor de Cristo. E o finalzinho do versículo 19 está o terceiro pedido: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Portanto, nós podemos dividir esse texto, ou resumir esse texto dessa forma, com os pedidos de Paulo. Porque a salvação de Deus foi estendida aos gentios, Paulo se colocava de joelhos diante de Deus em oração, pedindo que aos crentes fosse concedido fortalecer o homem interior e o habitar de Cristo no coração, para que os crentes pudessem compreender e conhecer o amor de Cristo e para que fossem tomados por toda a plenitude de Deus. Reveja aí na sua Bíblia o primeiro pedido de Paulo, nos versículos 16 e 17. Ele diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e que assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo pede então que o fortalecimento seja concedido a nós, segundo ou conforme a riqueza da glória do poder de Deus. Essa palavra riqueza já apareceu várias outras vezes nessa carta. Nós vimos desde que começamos essa série de sermões em Efésios. No capítulo anterior, no versículo 4, Paulo disse que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. E no versículo 7 ele nos diz o motivo de Deus fazer isso. Foi para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Isso quer dizer que Deus é tão rico, tão abundante em misericórdia, em graça, que Ele cancelou todas as nossas dívidas de pecado e nos salvou da morte espiritual. Ele nos deu vida em Cristo Jesus. No texto da semana passada, no versículo 8 do capítulo 3, Paulo comparou ou contrastou a sua pobreza espiritual com a riqueza de Cristo. Ele disse: a mim, o menor de todos os santos, ou seja, falou da sua pobreza espiritual, a mim foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele está se referindo ao fato de que Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. E é isso que ele diz aos Coríntios. Ele escreve: vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus usou o seu precioso sangue, muito mais precioso do que ouro ou prata, como nós cantamos, para quitar a nossa dívida de pecado. E Ele nos fez ricos ao transferir para a nossa conta toda a sua justiça e a sua santidade, que são então agora atribuídas, creditadas a nós pela fé. Agora Paulo está pedindo então que essa mesma abundância, essa mesma riqueza que Deus usou para nos salvar em Cristo, seja usada agora para nos dar poder. Paulo está pedindo para que essa abundância em dar, para que essa generosidade que Deus em abençoar, seja usada para nos fortalecer. Mas de que poder Paulo está falando? De que tipo de fortalecimento o apóstolo está pedindo a Deus? Pelo contexto anterior, ou seja, que Paulo tinha acabado de falar no texto da semana passada, poder é contrário de desânimo. Lembra que ele terminou o texto da semana passada, versículo 13, dizendo: portanto, vos peço que não desfaleçais, ou não desanimem nas minhas tribulações. Então, o poder que Paulo pedia para nós é o poder, ou é a força para suportar sofrimentos e privações nessa vida, é força para servir a Cristo, divulgar o seu Evangelho, mesmo que isso traga sofrimento para nós. É servir a Cristo sem desanimar, apesar do que acontece de ruim na nossa vida. Ele escreveu sobre isso aos Coríntios. Ele disse: por isso nós não desanimamos. Embora o nosso homem exterior, ou seja, o nosso corpo, ele se desgaste, o nosso homem interior, ou seja, o nosso espírito, ele está sendo renovado dia após dia, pois os nossos sofrimentos nessa vida, eles são leves, eles são momentâneos quando eu comparo eles com a glória que está prometida para mim. E é por isso que eu não fixo os meus olhos naquilo que eu posso ver, pois o que eu posso ver é passageiro, mas aquilo que eu não vejo, a glória celestial que está prometida para mim, isso não passa, isso não é transitório, isso é eterno. E é nisso que eu fico a minha esperança. Então Paulo está pedindo a Deus
dá poder, dá força para esse povo, para que apesar dos sofrimentos que eles têm nessa vida, eles saibam firmar a esperança deles na glória, e que eles saibam resistir, ficar firmes e não desanimarem mesmo se vierem a sofrer por amor do teu nome. É isso que Paulo está pedindo para nós. Mas eu acho que Paulo está pedindo mais do que isso, quando ele pede poder. Porque logo adiante, logo em seguida, ele vai falar de várias coisas que para nós conseguirmos fazer, nós precisamos de força, nós precisamos de poder. Ele diz que nós precisamos, ele diz no início do capítulo 4, rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno do Evangelho, ou da vocação que vocês foram chamados. É preciso poder para isso. Deus precisa me dar força para eu viver de modo digno da salvação do Evangelho que eu fui chamado. Esse poder também é a nossa capacidade de abandonar os pecados próprios da nossa velha vida antes da conversão, então nos revestir de justiça e de santidade. Porque ele diz assim, no versículo 4, logo adiante: quanto ao trato passado, quanto à vida passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É preciso de força para nós abandonarmos os nossos pecados e servirmos a Deus com santidade, com retidão e obediência. Além disso, Paulo está pedindo força para nós resistirmos às armadilhas e ciladas do diabo. É isso que ele diz no capítulo 6, versículo 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, está claro para nós aqui que Paulo não está pedindo uma força física, um fortalecimento muscular. Ele está falando de um poder espiritual para nós suportarmos as tristezas dessa vida sem desanimar, para nós servirmos a Deus com dignidade, abandonando os pecados e servindo a Ele com santidade e justiça, e poder e força também para resistir às tentações de Satanás. É isso que Paulo está pedindo para nós. Deus fortalece esse povo, Pai, dá força à tua igreja. Esse fortalecimento que Paulo pedia, ele diz que vai se dar, ou que Deus vai fazer isso com o Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo foi enviado para estar conosco sempre, nos confortando nos nossos momentos de dor, nos guiando na verdade nesse mundo confuso, cheio de falsidade, para nos lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Jesus também orou por todas essas coisas, quando ele prometeu que enviaria o outro Consolador em João 14. Ele disse: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E a Bíblia diz que é esse Espírito Santo que foi enviado a nós, é ele que nos auxilia nas nossas debilidades. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: assim, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por causa da influência da teologia pentecostal, nós associamos a obra do Espírito Santo apenas a dons espirituais, mas isso é limitar terrivelmente a obra do Espírito em nós. Paulo nos diz em diversas cartas que é o Espírito Santo, que é a obra dele em nós, que nos dá poder para nós permanecermos firmes nas tribulações. Ele está dizendo isso aqui para nós, aos Efésios. Ele diz aos Coríntios, ou ele diz aos Efésios, aqui no capítulo 4, que é o Espírito que nos move a adorar, a louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. A gente vai chegar nesse texto daqui a alguns domingos. Aos Romanos ele diz que então é o Espírito que nos ajuda a orar quando nós não conseguimos, quando nós estamos fracos. Ele diz aos Gálatas que é o Espírito que molda o nosso caráter, produzindo em nós o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade e assim por diante. O Espírito Santo faz tudo isso em nós. Então Paulo se colocava de joelhos diante do Pai para que, segundo a riqueza da sua glória, nos fosse concedido o fortalecimento com o poder, que o Espírito Santo fizesse isso dentro de nós, no homem interior. Esse mesmo pedido de Paulo incluía a habitação de Cristo em nós. Ele disse: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então Paulo coloca em paralelo esses dois pedidos.
pedir para que o Espírito trabalhe no nosso homem interior, é a mesma coisa de pedir para que Cristo habite em nosso coração. O apóstolo diz que Cristo habita em nós por meio da fé. Ele já tinha dito isso aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, Cristo vive naqueles que pela fé o confessam como Salvador. Essa palavra, habitar, nos faz pensar em se estabelecer, em fixar uma residência permanente. E é isso que Cristo disse que ia fazer com seus discípulos. Ele já tinha anunciado isso em João 14. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Agora, Paulo está dizendo que essa morada, ou que essa habitação de Cristo é o nosso coração. Na Bíblia, o coração é símbolo do mais profundo íntimo do nosso ser. É o centro de todos os nossos pensamentos, emoções e vontades. Ou seja, Paulo não quer que Cristo esteja apenas nas músicas que cantamos, que Cristo não esteja apenas flutuando no nosso pensamento quando viermos à igreja. Paulo quer que Cristo se estabeleça no mais profundo do nosso ser e que toque em tudo, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, e que transforme tudo em nós. Então ele nos diz o resultado dessa habitação: vocês vão estar arraigados e alicerçados em amor. Essas são metáforas que falam do quão firme e constante deve ser o nosso amor por Cristo. Quando nós lemos arraigados, nós pensamos em uma árvore que está fincada no chão, profundamente com suas raízes, está firme ali. Quando nós lemos alicerçados, nós pensamos em um prédio, em um edifício construído sobre um fundamento sólido, alicerçado. Isso tudo quer dizer que Paulo orava para que Cristo não apenas faça parte da nossa vida, para que ele seja uma parcela, uma fração da nossa existência. Paulo quer que Jesus não seja apenas um assunto de domingo à noite, mas que Cristo seja tudo em nós. Que ele seja o ar que respiramos pela manhã, que ele seja a gratidão na mesa antes das refeições, que ele seja cada hora da jornada de trabalho, que ele seja o erguer as mãos para louvá-lo, que ele seja o descanso no travesseiro à noite. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu tenho agora, que eu vivo, é pela fé no Filho de Deus. Paulo quer que o Cristo seja tudo em nós. Portanto, meus irmãos, a exemplo de Paulo, se vocês querem enfrentar as tristezas dessa vida sem desanimar, joelho no chão. Se vocês querem ter poder quando se sentirem desanimados na caminhada cristã, se vocês sentem fraqueza na fé, moleza espiritual, se vocês se sentem fracos para enfrentar os desejos carnais, as tentações de Satanás, é oração. É pedir a Deus em oração: Pai, me fortalece. Pai, me dá poder. Se você quer que o seu amor por Cristo não seja superficial, não seja fútil, que o seu amor por Ele não seja infrutífero, que não seja resultado de emocionalismo, de simplesmente cantar e ficar arrepiado e depois voltar à mesma velha vida, aos mesmos hábitos, às mesmas práticas pecaminosas. Se você quer um amor por Cristo que seja verdadeiro, que seja sólido, que seja arraigado, que seja alicerçado, se você quer permanecer na palavra de Cristo, como Ele diz, e ser verdadeiramente discípulo dele, se você quer ser liberto, se você quer ser livre pela verdade, então coloque o joelho no chão, como Paulo fazia, e peça por si mesmo, por toda a igreja: Pai, dá força a mim, me fortalece, faça Cristo habitar no meu coração, mudar tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Veja na sua Bíblia o segundo pedido de Paulo. Ele já então pediu para que os crentes fossem fortalecidos com poder, para que Cristo habitasse no coração deles, e agora ele vai pedir para que os crentes compreendam e conheçam o amor de Cristo. Versículo 18 e o início do 19. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, o segundo motivo pelo qual Paulo colocava o joelho no chão era para que os crentes pudessem compreender e conhecer o amor de Cristo.
essa compreensão, ele diz, vai se dar junto com todos os santos. Isso me leva a pensar que a nossa preocupação com o aprendizado, com a maturidade cristã, com a experiência do amor de Deus, não é só para conosco mesmo, mas é para com toda a comunidade. Então eu não devo me preocupar e me esforçar só para eu crescer e amadurecer na fé, mas também para que os meus irmãos da igreja também cresçam, também amadureçam. Então é por esse motivo que ele diz aos Colossenses: ensinem e aconselhem uns aos outros em toda a sabedoria. Porque não basta que eu amadureça sozinho, se eu não for um instrumento de Deus para fazer o meu irmão amadurecer também. Não basta eu progredir na fé, se eu não ajudar outros a também avançar. O conhecimento, então, do amor de Cristo, a edificação tem que ser junto com todos os santos, porque nós somos um corpo, não somos indivíduos soltos, partes soltas, mas somos membros de um mesmo corpo que Cristo comprou com o seu sangue. E Ele quer que a nossa edificação seja juntos. E esse conhecimento do amor de Cristo pelo qual Paulo orava não é um conhecimento meramente intelectual. Tanto que ele diz que não cabe na nossa cabeça, excede o nosso entendimento, excede o nosso intelecto. Essa palavra traduzida como conhecer, ela tem muito mais um aspecto de experimentar e de se relacionar do que propriamente saber informações a respeito de alguma coisa. Então ele está dizendo que esse conhecimento que Paulo desejava para nós, ele requer uma experiência contínua, ele requer um relacionamento diário com o amor de Cristo. Então, para dizer que esse amor de Cristo que nós devemos conhecer e nos relacionar e desfrutar dele é muito maior do que cabe na nossa cabeça, ele começa a descrever esse amor como se fosse grande. Ele começa a dizer: olha, para vocês compreenderem qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Esse é um recurso linguístico usado no Antigo Testamento para descrever de forma poética alguma coisa que é realmente grande. No livro de Jó, um dos seus amigos, chamado Zofar, tentou descrever a sabedoria de Deus nos seguintes termos: a sabedoria, a verdadeira sabedoria de Deus, ela é multiforme. Acaso você pode ir ou penetrar até a perfeição do Todo-Poderoso? Com as alturas do céu é a sua sabedoria. O que você vai fazer para entender isso? Mais profunda ela do que o abismo. O que você vai poder saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Então Paulo está dizendo: o amor de Cristo, ele é mais alto do que os céus, ele é mais profundo do que o abismo, ele é mais longo do que a terra e mais largo do que o mar, ele é grande demais para nós conseguirmos entender. Mas além dessas figuras de linguagem, Paulo já nos disse muito sobre o amor de Cristo, nessa carta mesmo aqui de Efésios. Paulo descreveu a igreja de Jesus como um corpo, como um edifício formado por pessoas de todas as nações, línguas e raças do mundo inteiro. Então ele está dizendo, essa dimensão nos mostra que o amor de Cristo é mais vasto, é mais longo do que o mundo inteiro. Efésios nos diz que Deus predestinou e escolheu o seu povo antes mesmo de criar o mundo. Ou seja, na eternidade passada, Deus já tinha escolhido o seu povo. E agora Ele tem um plano para esse povo, para a eternidade futura, na glória com Ele. Ou seja, na eternidade futura. O amor de Cristo é tão longo que Ele vai de eternidade a eternidade. Na semana passada nós vimos que até as criaturas celestiais, até os anjos do céu ficam admirados, ficam boquiabertos com a sabedoria de Deus e com o que Deus faz com a igreja por meio de Cristo. Ele salvou um povo tão diverso para si por meio do seu Filho. Os anjos olham isso e ficam admirados e louvam a Deus por isso. Então é como se Paulo estivesse dizendo: o amor de Cristo, ele é tão alto que ele atinge os céus. No capítulo 2 nós vimos que nós fomos amados por Deus quando nós éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, quando nós estávamos destinados ao inferno. E ainda assim o amor de Cristo foi tão profundo a ponto de nos alcançar no inferno. Paulo está dizendo que o amor de Cristo é maior do que a gente pode sequer pensar ou mensurar. Paulo está usando essas dimensões que nós usamos para medir lugares ou coisas
para tentar descrever, usar o máximo que a gente entende de tamanho para dizer que ele é grande. É como uma criança tentando dizer que ama muito a sua mãe, usando o máximo que ela consegue imaginar. Tem um filme antigo chamado Mil Palhaços, onde uma criança, um menino, disse para sua mãe: mamãe, eu te amo até 6, porque ele só sabia contar até 6. Mas ele está dizendo o que é como se a criança estivesse usando todo o intelecto dela para dizer o quanto ele ama sua mãe. Paulo é isso que está dizendo. As medidas que você conhece, elas são pequenas demais para mensurar o amor de Cristo por nós, igreja. O amor de Cristo por nós é tão grande, mas tão grande, que nós não podemos compreender. E é por isso que eu oro, para que vocês entendam isso, para que vocês compreendam o tamanho desse amor e para que vocês experimentem, desfrutem e conheçam esse amor. Paulo está dizendo: eu quero que vocês desfrutem esse amor, e eu preciso orar para isso, porque não é algo possível para o nosso intelecto. Como fracos de fé que nós somos, e como ignorantes das coisas de Deus que nós somos, nós temos a tendência de medir o amor de Deus por nós com as nossas decepções. Nós aumentamos e diminuímos o tamanho do amor de Deus por nós de acordo com as bênçãos que recebemos e com as dificuldades que nós passamos. Então, se tudo vai bem na minha vida, eu me sinto amado por Deus. Mas se de repente Deus não me dá aquilo que eu peço para Ele, se eu não alcanço os objetivos que eu desejo, se o que eu quero não acontece, então eu começo a diminuir o amor de Deus, o tamanho do amor de Deus por mim, eu começo a duvidar dele. Então eu fico me perguntando o que vai ser no meu futuro, eu fico com medo, fico assustado, eu me pergunto se Deus realmente vai cuidar de mim, vai me sustentar, vai fazer os meus sonhos se realizarem. Eu começo a ter medo de perder coisas e pessoas que são importantes para mim, que eu acho que eu não consigo viver sem. Meus irmãos, para nos redimir, Cristo deu o seu precioso sangue. Isso tem muito mais valor do que qualquer coisa neste mundo. O apóstolo Pedro diz que não foi por meio de coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós somos resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Um sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. E é por meio de Cristo, ele disse que nós temos fé em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de forma que a nossa fé e esperança estejam em Deus. Eu posso colocar a minha fé, a minha esperança em Deus, eu posso confiar nele de todo o meu coração, porque ele deu o que tinha de mais precioso por mim, o seu único filho. Paulo diz aos Romanos: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não vai nos dar graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já nos deu o que tinha de mais precioso, o que falta para nós nos sentirmos amados? Esta é a maior prova do amor de Deus por nós. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Não há nada que nos falte em Cristo. Deus já nos deu o que tinha de mais precioso. Não há nada que Ele nos possa dar que eu digo: agora Deus me ama. Ele já deu tudo o que tinha de mais precioso para nós, o seu próprio Filho. Então eu espero e oro para que você compreenda o quão grande é o amor do Pai, o quão grande é o amor do Filho por nós, e que você experimente esse amor. E eu espero que o conhecimento desse amor leve você a vencer todos os seus medos, todas as suas ansiedades. Era por isso que Paulo dobrava os joelhos diante do Pai. Então, se você porventura se sentir inseguro, indefeso, se você se sentir deprimido, sentir que você não é amado, não é querido, coloque os joelhos no chão também. E lance diante do Pai todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Veja o terceiro e último pedido de Paulo nas suas orações, a favor dos crentes que ele registra aqui nesse texto. Ele diz que se coloca de joelhos para que Deus nos conceda o fortalecer e o habitar de Cristo em nosso coração, para que nós compreendamos e conheçamos o amor de Deus. E agora ele vai dizer, para que nós sejamos tomados por toda a plenitude de Deus. Finalzinho do versículo 19 diz assim: para que, eu me coloco de joelhos diante do Pai, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Essa palavra tomados quer dizer enchidos, preenchidos, repletos.
Então, ao receber poder do Espírito Santo, ao habitar de Cristo no nosso coração, ao nós conhecermos o amor de Deus, nós estamos sendo preenchidos por toda a plenitude de Deus. Paulo, em outras cartas, também nos fala dessa plenitude de Deus, em termos de nos tornarmos parecidos com Cristo. Vai ficar mais claro. Aos Coríntios ele diz assim: até vocês serem. Peraí que eu me perdi. Pronto. Ele diz assim: até vocês serem transformados de glória em glória, até atingirmos a semelhança de Cristo. Aos Romanos ele diz: até nós sermos conformados à imagem do Filho. E ele diz aqui mais para frente em Efésios, capítulo 4, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade na fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, que plenitude de Deus é essa com que nós estamos sendo preenchidos? É nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus nosso. É claro que nós não vamos chegar a essa perfeição nesta vida. Quando Deus nos levar para si, sim, aí então nós estaremos com Ele nos céus, já livres de qualquer pecado. Quando Cristo retornar, sim, nós ressuscitaremos. Então, nós teremos um corpo incorruptível como o dele. Mas até lá, até esse dia, nós somos chamados a sermos parecidos com Cristo. Isso é algo que vai acontecer durante toda a nossa vida cristã. Nós somos chamados a amar como Cristo amou, a perdoar como nós somos perdoados em Cristo. E é por isso que o capítulo 5 de Efésios começa assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados que sois, e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Paulo está dizendo: imitem Cristo, sejam como Cristo é. Paulo não está pedindo pela nossa perfeição, mas para que nós sejamos parecidos com Cristo mais e mais. Porque, afinal de contas, é esse o processo natural que Deus vai usar para nos tornar perfeitos. Nós vamos nos tornar dia a dia mais parecidos com Cristo, dia a dia mais santos como Cristo é santo. Além de estarmos contando os seus pedidos de oração, Paulo está nos ensinando que, conforme nós vamos ser preenchidos pela plenitude de Deus através do conhecimento do amor de Cristo. Então, o nosso amor por Cristo, o nosso progresso no Evangelho, a nossa maturidade cristã vai aumentar, vai se dar à medida que nós conhecemos mais e melhor o amor de Cristo por nós. E é por isso que Paulo passou os 3 primeiros capítulos de Efésios, que nós vamos terminar no domingo que vem, falando e exaltando o amor de Deus, o amor de Cristo por nós, para só então, a partir do capítulo 4 até o final, falar como na prática nós devemos viver, devemos agir. Para só então dizer qual é a nossa missão como igreja, qual é a nossa responsabilidade como membros, seja homem, mulher, filhos, pais, marido, esposo, empregado, patrão. Ou seja, todo bom comportamento, todo bom pensamento e boas palavras são consequências de um coração cheio do amor de Cristo. A nossa obediência a Deus, a palavra dele, é uma resposta ao quão longo, comprido, profundo e alto é o amor de Cristo por nós. A compreensão e a experiência diária com esse amor de Cristo essa experiência vai se tornar mais real e mais intensa à medida que todos os dias nós lemos a Bíblia, nós oramos, à medida em que nós caminhamos até a igreja, sentamos nesses bancos e ouvimos de novo sobre essas sagradas verdades do amor de Cristo por nós. Talvez você já conheça todas essas verdades do Evangelho e elas não sejam novidade para você. Mas elas também não eram novidade para os efésios. Eles já eram crentes, eles já eram membros de igreja. Foram ovelhas de Paulo durante 3 anos antes de escrever essa carta. E Paulo, mesmo assim, repetiu todas essas verdades, porque ele sabia que enquanto essas verdades do Evangelho não penetrarem no mais profundo da nossa alma, não será o bastante, não será o suficiente. E nós ainda continuaremos impotentes diante dos sofrimentos nessa vida e vamos nos desanimar. Paulo sabia que se essas verdades não entrarem no mais profundo da nossa alma, nós vamos ser impotentes diante das vontades da nossa carne, diante das tentações de Satanás.
E é por isso que ele tem repetido desde o início dessa carta: sem as riquezas de Deus nós somos pobres, sem o Espírito de Deus nós somos fracos, sem a vida de Cristo em nós estamos mortos. À medida que nós conhecermos mais e melhor o amor de Cristo, nós seremos preenchidos por toda a plenitude de Deus. E nós devemos nos apropriar disso pela fé, pela oração, enquanto vivemos diariamente com Deus, dia após dia. E o objetivo disso é para nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Tão parecidos com Ele, que o mundo possa vê-lo em nós e através de nós. Em oração, ou essa oração de Paulo pode ser também a sua oração, por si mesmo e por todos os santos, como ele nos incentivou a orar. Você pode pedir ao Pai que preencha tudo em você, todos os aspectos da sua vida, principalmente naqueles em que você é mais débil, mais fraco. Você pode pedir para que Deus te preencha ao máximo, até transbordar, para que Cristo seja tudo em você e para que Cristo seja visto através de você por este mundo. Nesse texto, Paulo nos fala que constantemente colocava os joelhos no chão para pedir a Deus para que aos crentes fosse concedido fortalecer o homem interior, o habitar de Cristo no coração, para que os crentes pudessem compreender e conhecer o amor de Cristo e para que fossem tomados por toda a plenitude de Deus. Antes desse texto, Paulo nos falou sobre como ele se tornou um prisioneiro para servir a Cristo e por amar os gentios, sobre como ele abriu mão de tudo para pregar o Evangelho e sobre como ele enxergava essas dificuldades que ele estava passando como uma bênção, porque Deus estava usando tudo isso para salvar os estrangeiros. Essa situação poderia ter provocado em Paulo um sentimento de orgulho, de se vangloriar pelo que estava fazendo, mas ele também podia olhar para a sua condição de algemado, de preso, e ficar com medo, sentir insegurança, se sentir insatisfeito e reclamar com Deus. Mas ele não fez isso. A resposta de Paulo ao que Deus fez nele e por meio dele foi se ajoelhar diante do Pai, com humildade, com reverência e em oração. Por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Como você responde aos altos e baixos da vida cristã? Como você responde aos sofrimentos que aparecem na sua vida? Você fica feliz nos bons momentos, mas nos maus você fica deprimido? Paulo passou por altos de glória, mas por baixo de fome, de frio, de miséria, de dor, de ser chicoteado, de ser humilhado, de ser preso. Mas em Cristo, nós também podemos enfrentar todas as dificuldades, todas as circunstâncias, com humildade, confiando nas riquezas da bondade de Deus, do amor de Deus por nós. Nós podemos passar por tudo isso como Paulo fazia, com o joelho no chão e com o coração rendido. Coloque-se de pé, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de eternos afetos de misericórdia, Deus cujas riquezas são insondáveis e incompreensíveis para nós. Obrigado por todo o teu amor, por toda a tua bondade, que nós não podemos sequer expressar com palavras, que o nosso entendimento sequer pode entender. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos deu em Cristo. Elas são muito mais do que podemos contar. E Pai, nós temos uma grande responsabilidade agora de viver de modo digno dessa salvação que o Senhor nos deu, a viver de forma grata e servil ao Senhor. Grandes são os nossos desafios e grande é a nossa fraqueza, Pai. Por isso nós oramos, em nome de Cristo Jesus, fortalece cada um de nós, fortalece este teu povo aqui como igreja, como corpo de Cristo, que o nosso Senhor habite no nosso coração de forma cada dia mais intensa e que o nosso amor por Ele seja firme, seja constante, seja como uma árvore firme com as suas raízes no solo, seja como uma construção bem fundamentada sobre um alicerce. Pai, dá graça a nós, dá poder para resistirmos às tentações do diabo, para resistirmos, Pai, aos desejos da nossa carne que fazem guerra contra o Espírito. Senhor, fortalece-nos e dá-nos, Pai, a compreensão e o conhecimento do quão grande é o amor do Senhor por nós, o
quão grande foi o amor de Cristo ao se entregar na cruz por nós. Pai, mesmo com a nossa limitação, nos ajuda a compreender que esse amor é grande demais, que não há nada que nós possamos ou que precisamos temer, porque o que mais de precioso o Senhor tinha já deu por nós, teu Filho amado. Essa é a maior prova de amor que nós podemos ser. Então nos ajuda, Pai, a não desconfiar do teu amor, a não ficarmos temerosos quanto ao dia de amanhã ou ansiosos. Pai, se tu sustentas até as aves do céu e os lírios do campo, que hoje existem e amanhã são lançados na fornalha, o Senhor também cuida de nós. Nós valemos muito mais do que os passarinhos do céu. O Senhor entregou o seu Filho por nós. Então nos ajuda a confiar no teu amor, nos ajuda a crescer no teu conhecimento desse amor, para que sejamos tomados de toda a tua plenitude, para que Cristo seja tudo em nós, para que Cristo viva em nós e nós sejamos tão parecidos com Ele a ponto dele ser visto em nós. Pai, dá-nos força, dá-nos essa bênção, essa graça de viver para Ti. Nós queremos uma vida consagrada ao Senhor, nos ajuda a ter isso. Nós oramos em nome de Jesus e oramos como Ele nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,